Ei meninas, sejam bem-vindas a mais uma live do Cantinho da Nutri. E hoje a gente vai falar sobre a diferença de síndrome do ovário policístico e ovário policístico. Quem escolheu o tema da live de hoje foram vocês, que deixaram lá no meu stories as sugestões de tema, e o tema mais votado foi justamente esse, a diferença de se ter SOP e de se ter ovário policístico. E como a gente tem realmente um diagnóstico da síndrome. Tô tentando colocar aqui para vocês, né, fixar o comentário. Tá aí, tema fixado. E eu quero saber, quem que tá aqui assistindo pela primeira vez, deixa um eu nos comentários. Se você é nova aqui, tá me assistindo pela primeira vez, ou entrou no meu Instagram essa semana, é seguidora nova, quero deixar aqui as minhas boas-vindas para você. O meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou portadora da síndrome do ovário policístico há 19 anos e há 3 anos trabalho, lido profissionalmente, ajudando mulheres com SOP a engravidarem e a se verem livres dos sintomas da síndrome do ovário policístico. Carol, você só ajuda quem quer engravidar? Gente, de forma alguma, tá? Mesmo que você não queira engravidar, mesmo que ser mãe não seja um objetivo para você, ou pelo menos não por agora, é importante você entender sobre a SOP, você entender sobre os sintomas da síndrome do ovário policístico e principalmente entender sobre o tratamento da SOP. O tratamento de preferência natural, mas também entender, por que são passados remédios, quais são os efeitos desses remédios, os prós e os contras do uso de cada medicação, você entender sobre o papel dos suplementos, dos fitoterápicos, da atividade física e tudo que pode nos ajudar de alguma forma no tratamento e no controle dos nossos sintomas. Então, se esse assunto para você é novo, se você ainda não sabe muito bem, sobre tudo isso que eu acabei de falar, fica ligadinha aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Tema de hoje, gente, SOP versus OP, Síndrome do ovário policístico versus ovário policístico. Já foi um tema falado aqui, mas já há bastante tempo. E como a gente tá com muita seguidora nova, graças a Deus e a vocês, que têm indicado, têm compartilhado, têm enviado os meus vídeos para quem vocês conhecem, muita gente acabou pedindo, nos meus stories que a gente falasse um pouquinho sobre isso. E mesmo que já seja um assunto que você conhece, que você já me ouviu falar, é importante prestar atenção porque sempre tem alguma informação nova que a gente acaba aprendendo e que a gente acaba tendo, aí na reprise. Então vamos lá, gente. Qual que é a diferença, de ovário policístico e de síndrome do ovário policístico? Para você ter a síndrome do ovário policístico, você não precisa ter ovário policístico. E eu acho que isso é talvez a novidade, a informação mais interessante aí, que muita gente acaba estranhando, que muita gente acaba até se admirando quando eu falo, Síndrome do ovário policístico, gente, é um nome muito infeliz, na verdade, para essa síndrome. Por quê? A gente pega o nome, Síndrome do ovário policístico. E aí, automaticamente, a gente relaciona com o ovário policístico. Mas, na verdade, o nosso útero e o nosso ovário não são os culpados pela síndrome do ovário policístico. Muito pelo contrário. Eles estão ali sofrendo as consequências de alterações e desequilíbrios hormonais. Então, gente, a síndrome do ovário policístico é uma patologia endócrina onde a gente apresenta alterações na produção dos nossos hormônios. Essa é a definição correta para a síndrome do ovário policístico. E foi isso, que ainda faz com que muitos profissionais da área da saúde, muitos médicos, muitos estudiosos, muitos profissionais envolvidos no tratamento da SOP, briguem constantemente pela alteração no nome da síndrome, que passaria a se chamar síndrome reprodutiva metabólica. Então, muitos estudiosos, muitos profissionais querem que essa mudança de nome aconteça por 2 motivos. Primeiro, porque vai refletir muito melhor, o que realmente significa essa síndrome, o que realmente significam essas alterações, e porque vai desvincular o nome da síndrome do ovário policístico com a questão do ovário micropolicístico ou dos cistos no ovário. E isso é interessantíssimo, porque vai fazer com que talvez mais pesquisas aconteçam, vai fazer com que mais pessoas se interessem em entender e estudar e se aprofundar no assunto, e vai ajudar também as pessoas leigas, as mulheres que são diagnosticadas, que são portadoras, a diferenciar uma coisa da outra e dar a devida importância
a síndrome do ovário policístico, tá? Então, primeira informação aqui da live, para quem chegou depois e não viu, síndrome do ovário policístico não precisa ter ovário policístico para ser diagnosticada. Os cistos no ovário ou ovário de padrão micropolicístico é somente um dos critérios que pode ou não estar presente no seu diagnóstico, né, na sua questão aí de síndrome de ovário policístico. Outra informação também que a gente já passou aqui é que a SOP não é uma doença do útero ou dos ovários. Ela é uma doença dos seus hormônios. É uma síndrome que acomete alterações hormonais, que faz com que a mulher tenha alterações hormonais, onde alguns hormônios são produzidos de mais e outros hormônios são produzidos de menos. E a gente vai falar um pouquinho aqui, né, na live de hoje sobre isso. Como que a gente tem, né, o diagnóstico de síndrome do ovário policístico? Pelo consenso de Roterdã, você precisa ter 2 de 3 critérios. Esse consenso, gente, foi feito através de uma pesquisa, de um estudo científico, e se chegou à conclusão de que ele seria, né, o mais viável para o diagnóstico da síndrome do ovário policístico nas mulheres. Ele já é bem antigo, mas foi revisto em 2004 e hoje é o consenso mais utilizado aí para se fazer o diagnóstico. E pelo consenso, a mulher precisa ter 2 de 3 critérios. Quais são esses 3 critérios? Primeiro, cisto no ovário, né? Então, se você tem cisto no ovário, padrão micropolicístico, né? Microcistos no ovário, você tem um critério para o diagnóstico da síndrome do ovário policístico. O segundo critério são alterações no ciclo menstrual. Então, menstruações, né, que acontecem de forma desregular ou que acontecem de forma muito espaçada. Tem uma questão, né, tem uma variação chamada oligomenorreia, que traduz quando a mulher tem 10 ciclos menstruais ou menos em um ano. Então, se a mulher falha em 2 meses ou tem ciclos muito espaçados, de forma que em 12 meses ela menstrue 10 ou menos vezes, ela é diagnosticada então com essa oligomenorreia. E isso também é característica de disfunção menstrual, ou seja, de desregulagem no ciclo menstrual. Aquela pessoa que ora menstrua com 28 dias, ora 35, ora 40, daí 50, pula um mês, volta para 28, também é considerado um ciclo menstrual irregular. Agora, o que muita gente confunde é que o ciclo menstrual ele não precisa ter 28 dias. Existem mulheres que, fisiologicamente falando, pela sua própria natureza, menstruam com ciclos maiores. Então, tem mulher que tem ciclo menstrual de 32 dias, 34 dias, 36 dias. Se você menstrua sempre com mais ou menos o mesmo intervalo, tá tudo bem o seu ciclo menstrual ser um pouco maior. O seu período menstrual, né, traduzir um ciclo mais longo. Isso não tem problema e isso não caracteriza ciclo menstrual irregular, tá? Então, se você apresenta ciclo menstrual irregular, pula meses sem menstruar, menstrua um mês, não menstrua o outro, tem essas alterações, né, no tamanho do ciclo, você tem um dos critérios. E o terceiro critério são as alterações hormonais, que podem ser diagnosticadas no exame de sangue ou clinicamente, né, através de sintomas. Então, a mulher, óbvio, né, a maioria apresenta as duas coisas. Tem sintoma porque tem alteração hormonal, mas pode acontecer dela só ter alteração hormonal e não manifestar isso através de sintomas. E ainda assim, ela vai ser diagnosticada com esse hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos. O aumento dos hormônios masculinos normalmente é traduzido pelo aumento da testosterona, mas existem outros hormônios que podem estar desequilibrados na mulher com síndrome do ovário policístico, fazendo com que ela tenha esse terceiro critério, que são as alterações hormonais. Exemplos de hormônios: dihidrotestosterona, androstenediona, hormônios que nem sempre são investigados, que nem sempre são dosados nos exames de sangue, mas que também demonstram essa alteração de hiperandrogenismo, de excesso de hormônios masculinos. E qual que é uma situação muito comum no diagnóstico da síndrome do ovário policístico? A mulher dosa só a testosterona, e aí a testosterona não tá alta, essa testosterona não tá elevada, e aí ela descarta o hiperandrogenismo. Quando na verdade, gente, o que acontece muito na síndrome do ovário policístico é a testosterona estar realmente nos níveis adequados ou até baixos, por uma enzima chamada 5-alfa-redutase ter uma função exacerbada,
ter uma atividade muito intensa. E a atividade dessa enzima é justamente converter testosterona em dihidrotestosterona, que é uma forma inativa do hormônio. Então, o que isso resulta na mulher? Uma testosterona que não chama tanto atenção, ela não necessariamente está alta, ela está dentro da referência ou às vezes até baixa, só que uma dihidrotestosterona muito alta. E a dihidrotestosterona, que nos exames aparece como DST, ela é um hormônio que causa queda de cabelo, acne, excesso de pelos, a maior parte das alterações hormonais. A Val apareceu aqui, fiquei emocionada e falei DST, não é DHT, tá? Dihidrotestosterona. Oi, Val! Como tá o Edu? Coloca aqui pra mim. Gente, eu ia fazer um TBT hoje da visita lá do Edu em Santa Catarina no fim de semana e acabei não fazendo, vou fazer depois da live. Então, gente, DHT, tá? Dihidrotestosterona. E esse aumento da dihidrotestosterona muitas vezes não é diagnosticado, né, na mulher com síndrome do ovário policístico, porque simplesmente não é dosado, porque alguns profissionais olham só para a questão da testosterona. Mas esse é, então, o terceiro critério. Se a mulher apresenta 2 critérios desses 3 que eu acabei de explicar, ela pode ser diagnosticada com síndrome do ovário policístico. E aí, se vocês estiverem atentas, quais são os 3 critérios? Ovário policístico, ciclo menstrual irregular ou anovulatório, sem ovulação, e hiperandrogenismo, que pode ser no exame de sangue ou clínico. E aí, se você tem desses 3, você tem 2, você é diagnosticada com síndrome do ovário policístico. Resumo, se você tem ovário policístico, mas não tem ciclo menstrual irregular e não tem hiperandrogenismo, nem na corrente sanguínea, excesso de hormônios masculinos, nem clinicamente falando sintomas, você somente tem ovários policísticos, você não tem a síndrome. E aí, o que acontece? A pessoa muitas vezes confunde, né? Acha que por ter o ovário policístico, ela tá fadada a ter dificuldade de engravidar, tá fadada a ter alterações hormonais, sintomas clínicos, e na verdade não, gente. Quem tem só o ovário policístico, menstrua todo mês certinho, não tem ciclo irregular, não tem excesso de hormônios, não apresenta sintomas de hiperandrogenismo, não tem queda de cabelo, excesso de pelos em padrão masculino, né? Rosto, peito, costas, bumbum, a linha alba, né, que é entre o umbigo e a vulva. Gente, a pessoa não tem esses sintomas. E aí, ela só tem ovário policístico. Qual que é a consequência de você só ter ovário policístico? Normalmente, nenhuma. Ou seja, você não tem nenhuma disfunção hormonal que precise de tratamento. Você só tem os ovários de padrão micropolicístico. Algumas pessoas que têm esse padrão de ovário micropolicístico, quando submetidas a fatores ambientais, como dieta ruim, falta de atividade física, uso, né, de muitos alimentos com açúcar, farinha branca e tudo mais, pode desenvolver resistência à insulina, causando aumento dos andrógenos, e aí aparecendo então um segundo critério, que seria o hiperandrogenismo. E aí alguém que só tinha ovário policístico passa a ter então síndrome do ovário policístico, tá? Então isso também na clínica a gente acaba conhecendo muitos casos desse. E por que isso faz sentido, né? Como que isso pode acontecer? Parece algo muito louco, mas acontece muito frequentemente. Por quê? A síndrome do ovário policístico, ao que tudo indica, é uma patologia de herança genética transmitida de mãe para filha, mas que se desenvolve perante fatores ambientais favoráveis. Ou seja, a mulher meio que nasce, né, com uma tendência a desenvolver síndrome do ovário policístico, mas ela só vai realmente desenvolver essa síndrome se ela estiver exposta a fatores que colaboram para isso, como uma má alimentação, uma alimentação muito rica em doces, em carboidratos, ou muito rica em produtos industrializados, baixa atividade física ou nenhuma atividade física. Enfim, né? Vai ter aí alguma coisa colaborando para que ela desenvolva, então, a síndrome, quando antes, então, ela só tinha ovário policístico. Beijo, Val! Vai mamar! Depois eu vou publicar o TBT da gente para quem não viu. Gente, esse fim de semana eu fui lá para Santa Catarina, lá em Joinville, conhecer a Val e o Dudu. Edu, ela gosta de Edu. E o Edu foi o nosso primeiro bebê do Revolução Hormonal, né? Que nasceu na semana retrasada. E eles receberam a minha visita em casa. Quem não viu, quem perdeu, quem não acompanhou os stories no fim de semana, eu depois vou colocar um TBT nosso aqui pra vocês verem, tá bom?
Então, voltando aqui, né, para o tema da live, essa é a principal diferença de ovário policístico e síndrome do ovário policístico. Então, qual que é o meu conselho para quem hoje só tem ovário policístico, né? Não tem sintomas, não tem acne, não tem queda de cabelo, não tem excesso de hormônios, não menstrua de forma irregular, ovula normalmente, cuide-se. Acho que o melhor conselho que eu posso dar numa situação dessa é: continua, se você se você já faz, continua com a atividade física, continua se alimentando bem, continua não favorecendo o desenvolvimento da síndrome, que você pode passar o resto da sua vida sem desenvolver a síndrome, só tendo ovário policístico. Agora, se você só tem ovário policístico e come mal, come muito industrializado, come muito doce, exagera nas porções, apresenta tendência a ganhar peso, tem dificuldade com a atividade física, gente, corre atrás do prejuízo. Começa a mudar os hábitos, começa a melhorar a sua qualidade de vida de forma geral para evitar que esse ovário policístico se transforme futuramente na síndrome do ovário policístico, tá bom? Mas lembrando que tem muita gente que tem ovário policístico a vida toda e nunca desenvolve a síndrome, certo? Agora, quem tem síndrome, quem já foi diagnosticada com a síndrome, quem tem mais de um critério, né, desses 3 que eu acabei de falar, lembrando para quem chegou depois, ciclo menstrual irregular ou sem ovulação, hiperandrogenismo, que pode ser tanto excesso de hormônios masculinos na corrente sanguínea, visto pelo exame, como também pelo padrão clínico, né, por sintomas como queda de cabelo, acne, ciclos menstruais irregulares, acne, queda de cabelo, excesso de pelos e tudo mais, e também a questão do micropolicístico no ovário, tá? Então, quem tem a síndrome, quem apresenta mais de um desses 3 critérios, precisa se cuidar, precisa seguir uma dieta adequada, precisa aprender sobre a SOP, fazer os exames necessários, tudo bonitinho para que a gente não tenha, então, intercorrências e agravamentos dessa síndrome com o passar do tempo. Duas coisas importantes que eu quero trazer aqui para vocês. A primeira delas, eu tava assistindo uma aula hoje, gente, da Andressa, @endocrinologia-em-dia. Ela é parceira do nosso consultório, gravou uma aula mara pro grupo de 30 dias contra a SOP. Tem alguém aí da turma 66? Vocês receberam a aula dela agora, né? Coloquei lá no grupo antes de entrar aqui na live. E não querendo estragar a aula de vocês, mas uma coisinha que ela fala ali na aula, gente, que faz toda a diferença, é sobre a forma como se diagnostica o ovário policístico. Normalmente, existe muitos casos assim, eu atendi uma pessoa hoje nessa situação. Ela teve o diagnóstico de ovário policístico na adolescência, então ela tinha, 12, 13 anos, e ela fez um ultrassom pélvico na época e foi diagnosticado ovário policístico. E aí, ela carregou durante toda a vida o diagnóstico de síndrome do ovário policístico. Então, ela tinha acne na época. Gente, qual é o adolescente que não tem acne, né? É muito mais raro alguém que não tem do que alguém que tenha. Mas ela tinha acne na época. Ela tava com esse diagnóstico, né, de ovário policístico no ultrassom. E aí, ela foi, então, diagnosticada com síndrome do ovário policístico. Sem investigar outros hormônios, sem olhar para outras coisas no metabolismo dela, sem excluir outras doenças, sem fazer realmente o diagnóstico correto. E aí, hoje, com 32 anos, ela tá desesperada, porque ela acha que ela depende da pílula anticoncepcional, porque se ela parar, as acnes vão voltar, e ela tem medo de um dia não conseguir engravidar. Gente, olha só como é sério isso, né? O médico, quando fez, né, o instrumentador, eu não sei exatamente qual é a palavra, né, do profissional, mas o cara que fez o ultrassom, quando fez o ultrassom dela, só colocou no laudo que ela tinha ovário micropolicístico. Ele não determinou quantos folículos tinha em cada ovário, qual era a dimensão de cada ovário, né, o volume ovariano de cada um dos ovários. Ele não deu detalhes sobre o diagnóstico, só que eram ovários micropolicísticos. E aí ela passou mais de 19 anos da vida dela achando que ela precisa do anticoncepcional, porque senão ela vai ter muita acne, né? Ela tinha muita acne na época e tem medo dessas acnes voltarem. E segundo, com medo de não conseguir engravidar. Só que essa pessoa, gente, ela tem 39 quilos. 39 quilos, ela tem 1,5 m, ela não é alta, mas 39 quilos é um peso excelente, né? Baixo, inclusive. O percentual de gordura dela é 16, então ela não é falsa magra, ela é magra de verdade. Ela tem uma alimentação super adequada, ela faz atividade física com frequência, ela sempre se preocupou e sempre tentou comer bem.
ela não tem qualquer outro sintoma, ela não tem acne, não tem queda de cabelo, não tem excesso de pelos, não tem absolutamente nada, embora ela use anticoncepcional, mas ela também nunca teve nada além da acne, e ela carregou por mais de 19 anos o diagnóstico da SOLP. Eu posso falar para essa pessoa que ela não tem SOLP? Não, a gente vai investigar, encaminhei ela para endócrino, a endócrino vai fazer os exames e a gente vai então fechar o diagnóstico. Mas a probabilidade dessa paciente não ter síndrome do ovário policístico é enorme. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Na aula da doutora Andressa, ela fala sobre essa questão do médico que faz o ultrassom ser preparado para fazer um diagnóstico correto. Inclusive, por quê? Se você faz ultrassom e você está ovulando, ou seja, são vistos na imagem vários folículos em um folículo dominante, que é esse folículo que vai, né, da onde vai ser liberado o ócito, que é o que a gente chama de óvulo. O cara que faz a ultrassom, se ele não tiver preparado suficientemente para isso, ele pode identificar esses vários folículos como um ovário micropolicístico, quando na verdade não é. Então, se você faz o ultrassom no seu período fértil, no seu período de ovulação, e são vistos vários folículos em um folículo dominante, significa só que você está ovulando. Do seu ovário saíram vários folículos, um dele amadureceu, né, de forma mais bonitona, ele tá ali mais, né, maior, mais bonito, mais preparado, e ele vai originar um ócito para ser fecundado se você for uma tentante e estiver tentando engravidar. Se você faz a ultrassom nessas condições, ou seja, sabe que está próximo da ovulação, sabe que está perto do período fértil, não tem, de repente, nenhum outro agravamento ali no seu exame, você precisa repetir o exame depois de pelo menos uma semana, para saber se aquilo realmente eram micropolicísticos ou se você estava apenas no seu período, né, fértil, seu período regular, tá? Então, é muito importante que os exames não sejam únicos na nossa vida, né? Não é... Se você fez um exame lá na adolescência e foi diagnosticada com SOP, gente, você precisa repetir os exames ao longo da vida, você precisa saber como tá seu corpo, usando ou não usando anticoncepcional. Se usa anticoncepcional há muito tempo, conversa com a sua médica para fazer a suspensão do remédio, espera 3 meses, faz os exames, para saber se isso ainda é uma realidade para você. Porque senão você sofre à toa, né? Porque senão você sofre com um diagnóstico que não foi devidamente feito, que foi errado, na verdade, e você acredita que tem uma doença que provavelmente você não tem, né? Claro que, no caso da minha paciente de hoje, a gente até falou sobre isso. Se ela não tiver síndrome do ovário policístico, ela também não perde nada em fazer uma dieta adequada, em seguir uma rotina de exercícios, em usar os chás, os fitoterápicos, os suplementos, porque tudo é muito natural e não vai fazer mal. Inclusive, vai ajudar ela a continuar tendo a energia, a disposição, o bem-estar que ela sente. Mas carregar um diagnóstico que não se tem é muito triste. Então, é importante que o diagnóstico seja feito correto. E uma segunda coisa que também, gente, é muito importante vocês saberem é que o diagnóstico da SOP é feito sob exclusão de outras doenças com manifestações semelhantes às da SOP. Então, além da síndrome do ovário policístico, existem pelo menos outros 5 tipos de doenças que apresentam as mesmas manifestações que a síndrome do ovário policístico apresenta. Hiperinsulinemia é uma delas, a questão da síndrome de Cushing, existem várias, né, tumores hipofisários ou suprarrenais. Então, existem outras doenças que podem causar o aumento dos hormônios masculinos, que são, né, os andrógenos, o hiperandrogenismo, e isso se confunde muito com síndrome do ovário policístico. Mas existem marcadores que diferem uma doença da outra. Então, por exemplo, quem tem hiperplasia congênita da glândula suprarrenal tem normalmente alterações de 17-H-progesterona, que é um hormônio usado para excluir a hiperplasia congênita da glândula suprarrenal não clássica. Então, se um paciente chega num profissional médico, no endócrino, com sintomas de síndrome do ovário policístico, ciclo menstrual irregular, sintomas clínicos, né, queixas relacionadas à síndrome do ovário policístico, o que o médico tem que fazer? Excluir todas as outras doenças que podem se manifestar da mesma forma e, em seguida, então, se afirma o diagnóstico da SOP, tá? Então, esse é um outro ponto importante. E aí eu trago aqui para vocês a importância do endócrino, né? Porque quem vai fazer todas essas exclusões, quem vai realmente procurar entender, investigar se existe alguma outra doença com a mesma manifestação, da mesma forma, se manifestando igual, é o médico endocrinologista. Não que o ginecologista não tenha essa capacidade, óbvio, ele tem. Só que o ginecologista, ele se preocupa mais com a questão do aparelho reprodutor feminino. Então,
ginecologistas investigam mais a questão morfológica, né? A questão das trompas, a formação de cistos, como está o aparelho reprodutor, as queixas em relação, de repente, à libido, ovulação. Ele não vai olhar tanto para a parte endócrina como o endocrinologista vai. E isso faz todo sentido, porque cada profissional tem uma especialização diferente, né? Se você tem uma doença hormonal, se você tem alterações hormonais, você precisa procurar o médico que cuida de hormônios e não o médico que cuida do seu aparelho reprodutor feminino. Então, eu acredito que muitas aqui foram diagnosticadas pelos ginecologistas, né? Quem aqui que está assistindo foi diagnosticada pelo médico ginecologista? Eu fui. Eu fui com 13 anos de idade. Por acaso ele acertou, né? Por acaso realmente eu tenho SOP, realmente é uma realidade na minha vida, que eu manifestei outras 2 vezes depois da adolescência, mas que por 9 anos ficou completamente assintomática. E, como eu falei, não tá errado o ginecologista diagnosticar, mas de repente ele fechou os olhos para outras patologias. Ele deixou de mensurar, de diagnosticar, de investigar outros hormônios. E isso é muito importante que seja feito. Então, legal que você tem um ginecologista que você confia. Meu, que sorte a sua de ter um bom ginecologista do lado. Ele é fundamental para a saúde da mulher. Mas no tratamento de síndrome do ovário policístico, no diagnóstico de síndrome do ovário policístico, você precisa ter um endócrino que olhe para essa questão hormonal, que olhe para esse conjunto de hormônios que regem a saúde das mulheres. Combinado? Gente, fez sentido para vocês o tema de hoje? Consegui esclarecer aqui as dúvidas em relação ao diagnóstico, né? O que é SOP, o que não é SOP? Olha aí, a Grazi da turma 66, essa aula está disponível para vocês, hein, Grazi? Coloquei aí antes de entrar aqui ao vivo. E ontem, lá nos meus stories, eu falei que eu tava trabalhando muito. Tô com cara de cansada? Vocês acham que eu tô? Tipo, olho vermelho, né, olheira, tive insônia essa madrugada. Tô com cara de cansada, gente, obrigada. Mas enfim, né, a Ana Vitória até me chamou hoje e falou assim, Nutri, o que tá acontecendo, né? Tá tudo bem aí? Tipo, você sumiu, não falou com ninguém da equipe hoje e tal. Gente, tô trabalhando muito, mas muito essa semana. Por quê? Eu cheguei lá de Santa Catarina, da visita da Val, com o Edu, decidida a fazer uma nova versão do desafio de 30 dias contra a SOP. E ela vai chamar 30 dias contra a SOP 2.0. Nome super criativo, né? E por que eu decidi fazer isso? Porque o desafio de 30 dias contra a SOP já tá com 65 turmas. Eu já explico sobre as 66, tá? Ele já tem 65 turmas. Então, foram mais de 3.500 pacientes atendidas, né? De certa forma, pelo desafio. E ele já tava me cansando, sabe? Falando sempre a mesma coisa, da mesma forma, muitos assuntos coincidindo com stories, coincidindo com as lives, coincidindo com os posts. Aí eu cheguei de Santa Catarina, assim, decidida a fazer uma revolução no desafio de 30 dias. E a turma 66 começou na segunda, né, que foi exatamente nesse dia que eu cheguei. E aí, essa turma 66, ela já tá recebendo os conteúdos novos. Então eu gravei aulas, eu falei com parceiros, eu fiz toda a arte do desafio nova. Então é por isso, né? Essa era a novidade que eu ia contar ontem pra vocês. E foi por isso que eu fiquei ontem o dia inteiro em off, eu não apareci aqui pra vocês, né? Eu não gravei stories, eu gravei stories, tipo, sei lá, era umas 11 horas da noite. Porque a gente tá trabalhando nisso. E qual que é a vantagem, né? O que vocês podem ganhar com essa loucura que a Nutri resolveu fazer? Gente, o desafio sempre foi bom, né? O índice de reclamações sempre foi muito, muito baixo, perto do nível de elogios. É claro que ninguém agrada gregos e troianos, né? Nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá eu. Então, existem reclamações? Existem, né? Tem um desafio lá na turma de gestantes, que nem existe mais essa turma, mas que tinha, que era de você fazer as unhas. E aí, teve uma pessoa que foi lá no Reclame Aqui e reclamou desse desafio. Falou que ela não pagou o desafio pra fazer a unha. Só que assim, tava tudo contextualizado, né? Gestante muitas vezes deixa de se cuidar, se sente muito cansada, tem muito sono, deixa a autoestima ir lá no chão. E o desafio de fazer as unhas era justamente para trazer essa feminilidade de novo e ajudar elas com relação à autoestima. Mas a pessoa não gostou, foi lá no Reclame Aqui e fez reclamação. Então, tem reclamação do desafio lá no Reclame Aqui? Tem, dessa pessoa. Mas enfim, né, a gente teve reclamações ao longo dessas 65 turmas, tivemos uma hoje, inclusive,
mas sempre foi muito abaixo do nível de elogios, do nível de resultados, do nível de pessoas transformadas, do nível de grávidas. Então, eu continuei tocando ele do mesmo jeito. Só que esse desafio novo, gente, ele tá absurdamente melhor do que era o anterior. Porque eu gravei aulas novas, aulas mais profundas, tem aula de endócrino, tem aula de ginecologista, tem aula de personal, tem desafios de atividade física que o nosso personal fez. Então, o que acontece? A turma 66 tá com esse privilégio, né, de ver os desafios novos, de participar de todo esse conteúdo novo, na verdade como uma forma de testar. E aí eu quero saber de quem tá aqui na live, que é da turma 66, se tá bacana ou não, né, se a pessoa está gostando ou não. Mas a repercussão tem sido boa, né? As meninas têm gostado, têm refletido, né? Tem refletido para nós satisfação, e é isso que importa. Eu quero sempre que as minhas pacientes, seja no consultório, seja no desafio, estejam satisfeitas e tenham resultado. Aí a Grazi falou que tá top e já tá adorando. Isso é porque é o desafio 4, hein? Passei o 4 hoje. E aí, eu vou então, né, tornar esse desafio da turma 66 o desafio 2.0, dos 30 dias contra a SOP. Então, ao longo das próximas semanas, não vai mais existir o desafio antigo. Então, quem era das turmas anteriores, turma 65 ou menos, pode, inclusive, fazer o desafio de novo, porque vai ser um conteúdo completamente diferente. Não tem nenhum desafio que é igual ao da turma anterior, nenhuma aula que é igual, nenhum conteúdo se repete. Então, é um segundo passo para quem já fez o desafio e quer continuar, e quer fazer de novo, e quer repetir. Só que esse desafio, gente, por ser tão bom assim, eu tenho certeza que ele tá arrasando. Inclusive vai ter área de membros pra colocar as aulas pra vocês assistirem quando quiser. Tipo, tá muito legal, né? Por isso que eu tô tão cansada, mas eu tô amando. E aí, quanto mais eu amo, mais coisa eu quero fazer e mais cansada eu fico, mas tá tudo bem. E aí, esse desafio vai custar mais caro, né? Porque afinal de contas a gente tá com nutri, gineco, endócrino, personal, uma equipe multidisciplinar participando dessas tarefas, desses desafios. É meio que uma frente, né, de trabalho aí em prol do benefício dessas participantes, com aulas muito boas, numa qualidade muito boa. A gente está abordando outros assuntos que fazem toda a diferença, né, no tratamento da SOP. Então, essa questão de você conseguir tratar sem seguir uma dieta, de você não ter um papel na sua geladeira para seguir, né, de você ter liberdade de escolha para escolher o alimento que você quer comer naquele horário, sabendo o que vai te ajudar e o que vai te prejudicar no tratamento, sabendo como se comportar para compensar um possível deslize, uma possível descompensação, né? Então, eu quero muito trabalhar isso, né? Eu não quero mais entregar o peixe, eu quero ensinar vocês a pescar. Eu quero que vocês entendam realmente a fundo o que faz diferença e o que não faz no tratamento da síndrome do ovário policístico. Quais profissionais buscar, quais exames pedir. Então, é uma coisa muito além do que a gente vinha fazendo. E se a gente teve tanto resultado positivo, se a gente teve tanta gente feliz, né, com um desafio que era muito mais simples, imagina agora, né, com esse turbo aí, né, o 30 dias contra a SOP 2.0. E aí é claro que ele vai ser mais caro. Então, a turma 66 foi uma turma privilegiada, porque comprou achando que era o desafio antigo e já tá tendo conteúdo novo, né, pagou o valor antigo e tudo certo. E a próxima turma da semana que vem, que é a turma 67, também vai poder participar do desafio novo, né, com tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, ainda pagando o valor antigo. Então, para quem tá na dúvida se faz ou se não faz o desafio de SOP, se participa ou se não participa da turma, se vale a pena ou se não vale a pena, gente, a hora é agora, porque depois ele vai custar mais caro, porque o nível de conhecimento, estrutura e tudo mais tá muito melhor do que era antigamente. E é claro que quanto mais a gente gasta, né, quanto mais a gente gasta de tempo, de energia, de disposição, claro que isso se reflete em um orçamento também maior para manter o grupo. Então, o valor vai aumentar. Quem avisa amigo é. Então, não adianta chorar depois que tá caro, que não consegue parcelar, que não tem dinheiro. Gente, quer fazer, faz agora, porque depois realmente vai aumentar o preço, tá bom? E é isso, as inscrições estão abertas. Turma 67 começa na segunda-feira, junto com o programa Vem Cegonha, né, que é outro desafio de 30 dias. O Cegonha também é 100% novo, ninguém nunca fez, né, porque é a primeira turma dele. E a gente está trabalhando muito essa semana para conseguir entregar o melhor conteúdo para vocês e para realmente fazer com que vocês consigam se libertar da síndrome do ovário policístico, consigam viver sem sintomas, consigam recuperar a autoestima, recuperar a energia, né? No Vem Cegonha, para que vocês consigam engravidar. Então, é realmente muito gratificante essa transformação que as duas turmas vão fazer daqui para frente, eu tenho certeza disso. Como faz para se inscrever? O desafio de SOP,
tá em azul lá no meu perfil. Então, quem quer participar do Turbo, né? Eu devia ter chamado Turbo, né? Inventei agora e acho que ficou legal. Mas quem quer participar do desafio 30 dias contra a SOP 2.0, pode se inscrever pelo link azul que tá lá no meu perfil. Vocês, por enquanto, estão recebendo o e-book de inscrição igual. Depois eu vou mudar isso, né? Depois não vai ter mais e-book na inscrição, porque vai ter a área de membros com as aulas. Mas isso ainda, né, exige aí uma coisa mais técnica, né? Liberação da Hotmart e tudo mais. Então, por enquanto, vocês ainda recebem o e-book antigo, mas é a única coisa igual. O restante é todo diferente. E quem quer fazer o Vem Cegonha, que é pras tentantes, no meu inbox, tá? Então me chama lá no inbox, me chama no direct, eu te passo o link, você já faz a inscrição. As vagas estão abertas desde a semana passada, então a gente tá com pouquíssima vaga pra próxima turma, né? Pra primeira turma dessa questão aí do Vem Cegonha, mas as duas ainda tem vagas e as duas você ainda pode se inscrever. E olha que legal, né? Teve alguém aqui que foi a Juliana. Hoje eu já vi uma diferença na queda de cabelo, fiquei muito feliz. Tô na turma 65. E Ju, teve uma baita reclamação lá hoje, né, no grupo, que é essa reclamação que eu tô falando aqui pra vocês, que sempre tem, gente, infelizmente é verdade. Mas sei lá, de 50 pessoas na turma, se uma reclama, eu tô super feliz, se eu tô ajudando 49, né? Então a gente já tem um feedback bom aqui da turma antiga. E aí, Ju, você que tá na 65, depois você já pode emendar com a próxima turma que for a sua, né? Sei lá, vai ser a 69 ou a 70. E aí você já vai ter um desafio totalmente novo pra você seguir depois desse. Muito mais profundo, né? Com informações que vão muito além daquelas que você tá tendo ali, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Talvez eu fique sumidinha, né? Um pouquinho dos stories aí, hoje, amanhã, né? Amanhã é sexta ainda, tem consultório, vou ficar mais sumida ainda. Sábado, domingo e tal, mas é porque realmente a gente tá trabalhando muito nesses dois desafios, nessas duas turmas aí, que vão começar segunda-feira, tá bom? Gostaram? A live foi boa? Valeu a pena? Muita gente hoje me perguntou no inbox como que horas que é a live e tal, né? Que são seguidores novos e não estão acostumados. As lives, gente, são sempre de terça, quinta e domingo. Só que em nenhum dos dias eu tô marcando horário. Por quê? A gente tá com muita turma, né? A gente tá com muita turma de desafio e às vezes eu demoro muito mais para responder essas turmas do que eu demorava antes. E aí eu não quero ficar marcando horário, porque chegou a acontecer muito de eu fechar o grupo, né, antes de passar o desafio e antes de responder todas as dúvidas, fazer a live e depois voltar pro grupo. E aí já tava muito tarde para elas. Então, o que eu tenho feito? Eu respondo todo mundo, eu coloco o desafio em todos os grupos, eu tiro todas as dúvidas e aí eu faço a live. Ou eu faço a live antes, tipo horário de almoço, no meio da tarde, que são horários que são mais tranquilos e a gente tem menor demanda de suporte nos grupos. Então é por isso que eu não tô mais marcando horário, né? Porque a prioridade, é claro, são as meninas que estão lá, que pagaram pra estar no desafio, que precisam, né, de um atendimento mais VIP, né? De uma nutri ali do lado delas mais tempo. Mas tem live toda terça, quinta e domingo. E aí, pra vocês não perderem essas lives, vocês precisam seguir o meu perfil e notificar ativar as notificações, porque aí o Instagram te avisa toda vez que eu entrar ao vivo, né? Toda vez que eu fizer um stories ou que eu tiver ao vivo em algum vídeo aqui. E aí você não perde a live, né? Ai, Carol, perdi, eu queria tanto saber aquele tema. Gente, sem pânico, ela fica disponível no IGTV pra vocês assistirem depois. E eu também subo no canal do YouTube, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muitos corações aqui pra Nutri, né, que está com cara de cansada, segundo vocês, mas que ainda vai trabalhar bastante hoje, bem animada, porque eu vou preparar o desafio de amanhã, né, da turma 66. E é isso. Espero que vocês tenham aí, né, visto a diferença entre ovário policístico, síndrome do ovário policístico, a questão de como é feito esse diagnóstico, né, da questão do preparo do profissional que faz esse diagnóstico, e também prestado bastante atenção na questão dos critérios que a gente usa e do tratamento, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó, 1 semana sem açúcar refinado e sem farinha de trigo branca, tá sendo ótimo. Que legal, Ju. Turma 65, né, que foi essa que a gente tava falando agora. Quem mais fez algum comentário aqui? Ana Vitória, eu tenho só micro. Se emagrecer e cuidar da minha alimentação, pode sumir? Com certeza, Ká, tá? Depende da razão, né? Depende do motivo pelo qual você tem. Mas fazendo tudo certinho, você consegue perder peso, sim. Boa noite, Flor. Também ajuda quem tem miomas? Paulinha, desafio Vem Cegonha, tá? No síndrome de ovário policístico, não. SOP é só SOP mesmo. Mas no desafio Vem Cegonha, a gente fala também sobre essa questão dos miomas, endometriose. Então, o Vem Cegonha, gente, ele é um grupo que ele não se destina só a quem tem síndrome do ovário policístico.
Muitas ali tem, né, porque é o meu público, é a pessoa com quem eu mais falo, são os meus maiores posts e temas de live e tudo mais, mas tem muita gente lá que não tem síndrome do ovário policístico, tem endometriose, tem mioma, não tem nada e quer engravidar. Então o Vem Cegonha, ele é bem eclético nesse sentido e ele pode te ajudar mesmo você não tendo SOP, tá? E também perguntaram aqui, deixa eu ver. Gostava de ser mãe, mas não dá pra engravidar. Qual remédio ou tratamento pra engravidar? Diana, Vem Cegonha. A Nai falou, eu participar do grupo Vem Cegonha. Vem participar, gente, se inscreve, porque senão as vagas vão acabar. E eu acho que elas acabam entre hoje e amanhã, tá? Sendo bem sincera, porque a gente já tá divulgando, já tá falando desde a semana passada. E falaram aqui nos stories, alguém falou, Carol, as mulheres que moram fora do Brasil também precisam de ajuda. E, gente, qualquer um dos meus programas você pode fazer de qualquer lugar do mundo, tá? O Vem Cegonha, o Desafio de 30 Dias contra a SOP, o Programa de Combate à SOP, o Programa Ser Mãe, todos eles são 100% online. Então, você pode fazer de qualquer lugar do mundo. E aí, quando você clica no link de inscrição, que ou tá em azul no meu perfil, ou eu vou te passar no inbox, né, no direct, quando você clica nesse link, a Hotmart já converte o valor para a sua moeda local. Então, se você está em outro país, você não vai pagar mais caro por estar em outro país, você vai pagar exatamente a mesma coisa que quem paga, né, que quem está no Brasil paga, só que convertido na moeda, tipo euro, dólar, né, depende muito de onde você tá. Então dá pra fazer de qualquer lugar do mundo e é 100% online, tá? A única coisa que você não consegue fazer, né, de qualquer lugar do mundo é a consulta presencial comigo, eu sentada ali na sua frente. Mas fora isso, todos os meus programas são online e você pode fazer de onde tiver, tá bom? Então é isso, gente. 1 hora de live já, deixa eu correr lá, preparar os próximos desafios. Muito bom estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado do tema da live. E quem ficou com alguma dúvida, colocou alguma pergunta aqui, a Ana Vitória não conseguiu responder, ou eu não vi, também não respondi, me mandem um inbox, me mandem um direct, sou eu que respondo 100% das perguntas que aparecem lá. Então pode conversar comigo no privado que eu vou ter o maior prazer do mundo de te ajudar, tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus.